Bom dia, bom dia. Você tá bem? A gente começa todo o culto da mesma maneira, né? Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Quero te convidar a começar esse culto louvando ao Senhor. Eu queria começar diferente. Você tá bem? Como é que você tá? Digita aí no chat se você tá acompanhando a estreia pelo YouTube. Digita aí como é que você tá bem? E eu quero te convidar a começar esse culto louvando ao Senhor. Forma humana ele viveu e o meu castigo recebeu. Foi tão grande o seu amor que sofreu desprezo e dor. O seu sangue derramou, todo o peso carrego, morto e preso àquela cruz. Cristo se entregou por mim, Cristo se entregou por mim. Vivo está meu Jesus, triunfou, livre sou. Vivo está meu Jesus, Cristo está vivo em mim. Após 3 dias ressurgiu e a morte ele venceu. Que o mundo saiba desse amor. Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Redentor. Vivo está meu Jesus, triunfou, livre sou. Vivo está meu Jesus, Cristo está vivo em mim. 1, 2, 3, 4. La 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 la. De Cristo perto eu quero estar, na sua graça mergulhar, sentir o seu perdão sem fim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Vivo está meu Jesus, triunfou, livre sou. Vivo está meu Jesus, Cristo está vivo em mim. Vivo está meu Jesus, triunfou, livre sou. Vivo está meu Jesus, Cristo está vivo em mim. Cristo está vivo em mim. Cristo está vivo em mim. 1, 2, 3, 4. La 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 la. Hey, la 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 la. Hey!
grande amor, morto por mim numa cruz, réu sem acusação. Teu sangue me trouxe o perdão. É muito pra compreender o amor que restaura meu ser. Se entregou, me resgatou. Então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Sim, Cristo venceu e a morte já não tem poder. A cruz me ensina a viver e o meu coração quer cantar. Eu sei que problemas virão, mas forças encontro em tua mão. Se entregou e me resgatou. Então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. É por ti, sim, Cristo Jesus, é por ti. Se tudo que sou é por ti, porque me amou, vou então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se
cuidar de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz inexplicável que eu posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Bom dia, nós estamos aqui de volta com a nossa série A Cruz de Cristo. E nós vamos estar recapitulando um pouquinho do que vimos a semana passada e continuar com o nosso pensamento acerca da Cruz de Cristo, as implicações da cruz, seus benefícios e o que veio de bênção para nós, nossas obrigações, nossos deveres e o nosso compromisso com a cruz e o resultado da Cruz de Cristo. A Bíblia diz que Jesus morreu e morreu morte de cruz por você e por mim. Então nós vamos agora fazer um pouco de recapitulação do que nós vimos na semana passada, ler o texto de hoje, iniciar o nosso tema de hoje e começamos aí então retornamos aqui com o nosso tema A Cruz de Cristo. Semana passada nós vimos sobre o significado da Cruz de Cristo, quais as implicações da Cruz de Cristo. A cruz não foi um símbolo do cristianismo logo no início, começou a se tornar, ou se tornou um símbolo do cristianismo a partir do século IV, na era cristã. Então eles usaram alguns símbolos, usaram pavão, usaram pomba, a Arca de Noé, Abraão com
é um cordeiro, aquela situação toda que eu já mostrei. E lá na frente veio a ideia da cruz, como nós vimos na semana passada. O que Jesus pensava da cruz, Jesus sabia o que ele ia passar na cruz, Jesus sabia o que enfrentaria na cruz. A Bíblia diz que Jesus fala sobre a cruz, ele fala sobre esse momento da sua crucificação, da sua morte, da sua partida. Nós vimos também a semana passada o que os romanos pensavam da cruz. Os romanos não crucificavam seus cidadãos, era inclusive até proibido, né? Tem aquela frase do imperador que diz a cruz, nem pensar, nem devemos tocar nesse assunto, era proibido crucificar um cidadão romano. Os gregos também, o que os gregos pensavam sobre a cruz. E a Bíblia diz em 1 Coríntios também que a cruz era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Então, um Messias ser morto, um Deus ser morto na cruz era um escândalo e uma loucura. Também nós vimos sobre o que Jesus pensava, como eu já disse, o que os apóstolos pensavam da cruz. Eles diziam que, Paulo disse que o evangelho dele foi segundo a cruz, segundo as Escrituras, ele pregou a cruz de Cristo segundo as Escrituras, e nós vimos esse tempo todo o que a Bíblia diz acerca da cruz. Quero pensar hoje com você a cruz na qual Cristo foi crucificado. Era dele? Aquela cruz pertencia ao Senhor? A cruz era de Cristo ou era nossa? De quem era a cruz? Vamos ler Colossenses 2,14. Eu quero ler com você aqui a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14. E nós vamos iniciar então a nossa conversa de hoje, nosso tempo de hoje, na exposição da palavra de Deus acerca da cruz de Cristo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2,14. Vou ler de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por este tempo que estamos aqui diante da Tua Palavra e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, ministre, ó Deus amado, a Tua graça, a Tua compaixão sobre cada um e que nós sejamos edificados com a exposição da Tua Palavra e possamos abençoar e edificar outras vidas. Te agradecemos, muda em nós aquilo que o Senhor deseja mudar e transforma-nos a cada dia, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá, a cruz na qual Cristo foi crucificado era dele ou era nossa? De quem era aquela cruz? Quero que você pense um pouco. Aí eu quero que você tente responder nesses segundos, como eu já perguntei isso no início, de quem era a cruz, a quem pertencia a cruz. Jesus de fato era dono daquela cruz, era propriedade dele, ou a cruz era de uma outra pessoa, era sua, era minha, que nós podemos pensar acerca da cruz de Cristo. Todos sabemos que Jesus foi crucificado, tá? A Bíblia diz, nós já lemos aqui. Teve uma morte violenta, vimos na semana passada que a cruz era uma morte violenta, uma morte cruel, inclusive já citamos aqui acerca dos romanos, era uma coisa muito violenta, eles não respeitaram as leis judaicas, não respeitaram nada disso, zombaram de Cristo, escarneceram de Cristo e judiaram dele, aquela situação toda que nós já vimos a semana passada. Mas para uma pergunta no ar, a cruz na qual Cristo foi crucificado, era dele ou de quem era? Era nossa. Que você possa já ter a resposta no seu coração. Eu quero promover aqui um pouco desse tema, desse debate acerca da cruz de Cristo. Se era dele ou se era nossa ou a quem pertencia. Em primeiro lugar, quando alguém era crucificado, a lista de seus crimes era pregada à cruz exatamente acima de sua cabeça. Tá? INRI, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ou seja, ele se fez ser rei dos judeus. O seu crime, ele se fez ser rei. Estava a sua sentença lá, Pilatos mandou escrever isso. Sua morte era o pagamento por aqueles crimes. Jesus estava pagando por aqueles crimes. A acusação que veio sobre ele se fez rei, ser rei. E todo aquele que se faz rei é inimigo de César. E ele blasfemou, porque ele se disse ser filho de Deus. E aí a gente viu os pecados e a acusação acerca de Jesus acima da sua cabeça. Os crimes que pregaram Jesus à cruz não foram os dele. Ele não cometeu crime algum. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 2, 18. Mas sim os nossos.
Por haver ele tomado sobre si a nossa pena, Deus lhe deu o escrito de dívida que era contra nós. Paulo diz em Colossenses 2,14, que nós acabamos de ler, tendo cancelado o escrito de dívida, a cédula que era contra nós. Ele a cravou na cruz, ele a fixou na cruz. Então, Deus deu a Jesus o escrito de dívida que era contra nós. Em Isaías 53, 12, quero ler com você rapidinho, Isaías 53, 12, veja na sua Bíblia aí, dá uma folheada, Isaías 53, 12. Olha o que diz lá na Bíblia acerca dos pecados de Jesus, ou da acusação, né, que eles acusaram Jesus, não cometeu nenhum pecado. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora veja Isaías 52, 13. 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Tá? Foi contado entre os transgressores, Jesus pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados. A cruz de Jesus, a cruz na qual ele foi crucificado, era dele e não era dele. A cruz era dele e era nossa. Vamos ver aqui algumas observações. A cruz era dele e não era dele. Tá? Então pensa nisso. Qual é a resposta? A cruz na qual Cristo foi crucificado era dele? Sim, era dele. E não era dele. Como que pode ser uma coisa que é e o que não é? Parece propaganda de shampoo, né? Parece que é, mas não é. Mas a cruz na qual Cristo foi crucificado era dele. E ao mesmo tempo não era dele. Primeiro, era dele porque só ele poderia ocupá-la. Ninguém mais poderia ocupar aquela cruz. A cruz era dele, porque ele foi apresentado como o cordeiro sem mancha. O sacrifício para o Senhor era o cordeiro sem mancha, imaculado. Então, só Jesus poderia ocupar aquela cruz, porque ele foi o único inocente. Ele foi o único santo, e seu sangue puro, incontaminado, sem mancha, sem mácula. Então, a cruz era do Senhor. E ao mesmo tempo, ele foi o Filho amado, em quem Deus se comprazia. No batismo, ele ouve aquela voz, eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele escutai. A cruz era dele e não era dele. Era dele porque só ele poderia ocupá-la. E também ele foi visto como unigênito do Pai, único gerado do Pai. Então, Jesus era o amado, o santo de Deus, o ungido de Deus. A cruz era dele porque só ele poderia estar naquele lugar, só ele poderia ocupar aquela posição. Deus não aceitaria o seu sacrifício nem o meu sacrifício. E ao mesmo tempo, a cruz não era dele. A cruz era nossa. Era dele porque só ele poderia estar ali. O único digno de estar naquele lugar, o sacrifício aceitável diante de Deus, o sacrifício de Cristo, cordeiro sem mancha, imaculado. E a cruz não era dele, a cruz era nossa. A cruz significa crucificação para o malfeitor. E Jesus não cometeu delito algum. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele não cometeu nenhum delito. Portanto, a cruz era feita, criada, inventada, a crucificação foi inventada pelos bárbaros lá no passado para os malfeitores. Servia de exemplo. E era exposta na estrada, todas as pessoas que passavam viam e balançavam a cabeça, e a gente viu semana passada que as pessoas passavam embaixo da cruz de Cristo, olhavam para ele e balançavam a cabeça num sinal de reprovação. Ali estava um malfeitor, e a Bíblia diz que Jesus foi o anátema de Deus, ele se fez anátema lá em Deuteronômio, Levíticos, que a gente viu semana passada, e em Gálatas também Paulo fala que Jesus se fez maldição no teu lugar e no meu lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, a cruz era para um malfeitor, a cruz era nossa, não era dele. Eu tenho pecados, você os tem pecados, mas Jesus que mal fez, que pecado ele cometeu. Portanto, em primeiro lugar, a cruz era dele, não era dele. A cruz não era dele, a cruz era nossa. Deu para entender? E Jesus também fala acerca dessa situação. Ele fala do momento da cruz como se fosse um momento áureo de sua vida. Em Lucas 12:50, ele faz da cruz um grande imã universal. E ele diz que uma espécie de atração de poder. Ele diz: quando eu for levantado da cruz, a todos atrairei a mim. Jesus faz da cruz um ápice do seu ministério, um momento áureo de sua vida.
E ele promete isso. Lá em João 12, 32 e Colossenses 1, 20 também está escrito para que Deus reconciliasse consigo todas as coisas. Em Marcos 14, 35 está escrito que ele também compreendia que seria um momento muito difícil. E está escrito em 14, 35 de Marcos, Evangelho de Marcos, orava com o rosto em terra, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Portanto, Jesus sabia do momento que passaria, sabia daquela situação, mas ele segue deliberadamente em direção à cruz. Jesus não segue em direção à Grécia, em direção à fama, em direção à honra, em direção ao pedestal, ao pódio. Jesus entende que ele vence e vencerá lá da cruz, lá no alto, lá no Calvário. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E a história também nos diz, a própria Bíblia, o próprio cristianismo, sua própria fé, também te diz e nos diz que Jesus venceu do Calvário. Ele é Senhor. Lá no Calvário ele triunfou, lá no Calvário ele venceu, ele se entregou. Quando ele diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele venceu. Jesus venceu na cruz, ele venceu no Calvário, venceu o ego, venceu a soberba, venceu a arrogância, venceu a indiferença, venceu a inimizade. Jesus venceu do Calvário, Jesus venceu e você pode vencer. E se você quiser ser um vencedor, não precisa fazer esses rituais todos que estão anunciando muitas vezes por aí, mas a vida de vencedor é vida de cruz. Permaneça na cruz, não desça da cruz. Tentaram fazer Jesus descer da cruz e ele não desceu, ele continuou em obediência ao Pai. Essa grande verdade é ressaltada em todo o Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Jesus é de eternidade a eternidade, porque ele é inteiramente Deus. Todo o Novo Testamento ressalta essa verdade. Jesus venceu, ele venceu lá da cruz. Na cruz foi o pódio de Jesus, na cruz foi o primeiro lugar, na cruz foi a rampa de sucesso, de vitória, de triunfo de Cristo. A Bíblia fala que Cristo é de eternidade a eternidade. Paulo diz em Colossenses 1, 15, 16 e 19, vou ler aqui para você. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O nascimento de Jesus também foi profetizado, em Mateus 1, 22 está escrito, o próprio Jesus dava frequente testemunho de sua natureza divina. Aos seus opositores ele declarou, antes que Abraão existisse, eu sou, em João 8,58. E em outra ocasião ele declara, eu e o Pai somos um, João 10,30. Tentam apedrejá-lo, dizendo, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, em João 10,33. Jesus demonstrou poder para fazer coisas que só Deus poderia fazer. Ele perdoou pecados. Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12, quando os amigos do paralítico descem o paralítico pelo telhado, Jesus olha para aquele homem e diz, os teus pecados estão perdoados. E o pessoal se escandaliza, quem pode perdoar pecados a não ser um só, que é Deus? A acusação que foi levantada no seu julgamento, em João 19,7 diz que a si mesmo ele se fez ser filho de Deus. Então o pessoal também acusava Jesus dessa situação. Quando lhe perguntaram se ele era o filho de Deus, Jesus responde, vós dizeis que eu sou, em Lucas 22,70. E que provas, então, Jesus deu de que ele era verdadeiramente Deus vindo em forma humana? Já vimos aqui o seu ministério, já vimos o ápice da sua glória, se é que pode pensar assim, nessa redundância, já vimos assim o momento glorioso da sua vida, que foi a cruz. E ele segue em direção à cruz, em todo o seu ministério, Jesus segue em direção à cruz, com grande convicção, com grande paixão. O batismo que ele tinha que experimentar, ninguém poderia fazer por ele, por isso que a cruz era dele. Ele diz, só eu posso passar por esse momento, vocês não podem passar por esta hora. Então Jesus, esse batismo de morte, batismo de cruz, de dor cruel, de abandono do Pai,
por sua causa e por minha causa. As provas que Jesus deu de que ele era realmente Deus, o vencedor. Houve a prova de sua vida perfeita. Como eu citei Hebreus 4,15, não Hebreus 2,18, Hebreus 4,15. Quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. E Hebreus 4,15 diz, antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então houve a prova de sua vida perfeita. Jesus é o próprio Deus. Houve a evidência também do seu poder, o poder do Deus Todo-Poderoso. Jesus fez coisas que só Deus poderia ter feito ou fazer. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou cegos, Jesus deu audição aos surdos, Jesus levantou paralíticos e ele fez coisas que só o próprio Deus poderia fazer. Então houve a evidência de o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder que somente Deus possui. Os próprios judeus disseram isso, os fariseus disseram isso. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus fez isso. O poder sobre as forças da natureza, ele repreende uma tempestade e acalma o coração dos discípulos. Jesus não acalma a tempestade, ele repreende a tempestade, mostrando o seu poder sobre as forças da natureza. Também o poder sobre as doenças, cegos, coxos, enfermos, paralíticos de toda a natureza. Jesus manifestou poder sobre as enfermidades, curando muitos enfermos em sua volta e naquele seu contexto. Jesus também mostrou poder sobre a morte, na ressurreição de Lázaro e na ressurreição de Talita, filha de Jairo. Então, o Senhor mostrou poder que só Deus tinha, a evidência da sua vida perfeita e a evidência do seu poder. Milagres, o Senhor Jesus fez muitos milagres. Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo fala em Colossenses 1, 16 e 17. Houve também a evidência da profecia cumprida. Miqueias 5,2 diz assim, e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar sobre Israel. Profecias acerca de Cristo, todas elas foram cumpridas na pessoa de Cristo, no próprio ministério do Senhor. O modo da sua morte, o seu sepultamento, Isaías 53, que eu já li aqui, diz que ele foi contado entre os transgressores, 53:12. No Salmos 22, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento e as agonias do Messias na cruz. Os discípulos de Emaús, Jesus conversa com eles lá em Lucas capítulo 24, verso 25. Diz, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, houve a evidência da profecia, tudo que os profetas disseram acerca de Cristo estava se cumprindo em Cristo. E ele cobra isso, ele exorta os discípulos na volta para Emaús, dizendo que tudo que acerca dele foi escrito estava se cumprindo nele. E eles estavam sendo lentos para crer na evidência da sua ressurreição. Também houve a evidência da sua própria ressurreição dentre os mortos. A Bíblia diz em Romanos 1,4, Paulo escreve aos Romanos dizendo, Jesus Cristo foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Buda, Maomé, Gandhi, todos eles estão mortos, mas Jesus Cristo está vivo. Houve a prova das vidas transformadas. Os irmãos de Jesus não creram nele até que se acontecesse a ressurreição, até que se desse a ressurreição. Vidas foram transformadas. O apóstolo Pedro foi ousado após a sua ressurreição, quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? E, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Então, Pedro foi cheio de ousadia, de intrepidez após a ressurreição. Os discípulos andaram com ele, as vidas foram transformadas. Eles entregaram a vida na pregação daquilo que eles acreditavam. Eles se tornaram testemunhas ou mártires. Eles se tornaram homens que deram a própria vida em defesa daquela verdade, daquela evidência. Eles estiveram com Cristo ressurreto. E a Bíblia diz, Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, a vida deles foi transformada. E a maior evidência da ressurreição de Cristo não é o que está escrito ao seu respeito. A maior evidência da ressurreição de Cristo é você estar num culto, numa igreja ou numa comunidade.
A maior evidência da ressurreição de Cristo não é você levantar suas mãos ou cantar ou sentar quando te mandarem fazer. A maior evidência da ressurreição de Cristo não é o fato de você entregar sua oferta, o seu dízimo, ou cumprir com as suas obrigações cristãs. A maior evidência da ressurreição de Cristo não é você ser amigo de alguém que esteja na igreja, você ser filho ou parente de alguém que caminha com Cristo. A maior evidência da ressurreição de Cristo é a sua vida transformada. Josh McDowell tem um livro falado sobre isso, Mais que um Carpinteiro, e ele diz exatamente isso, que a maior evidência da vida, da ressurreição de Cristo, a maior evidência de que eu possa dar para alguém, de que Cristo realmente está vivo, é a minha vida transformada. Já não sou mais quem eu era, já não sou mais quem eu fui, hoje sou nova criatura em Cristo. Você pode se transformar, você pode deixar que Deus transforme você numa nova criatura, você pode ser mudado e experimentar o novo nascimento em Cristo. Portanto, fica aqui a pergunta e a resposta. A cruz na qual Cristo foi crucificado era dele ou era nossa? A resposta é: a cruz na qual Cristo foi crucificado era dele e ao mesmo tempo não era dele. A cruz na qual Cristo foi crucificado era nossa, era minha e era sua. Você possa refletir sobre isto. Cristo pagou um alto preço. Cristo foi ao madeiro, Cristo foi exposto, Cristo foi envergonhado, Cristo foi cuspido, judiado, esbofeteado por você e por mim. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o sangue jorrou, furaram o seu lado, pregaram os seus pés, pregaram as suas mãos. Ele sofreu o abandono do Pai por sua causa e por minha causa. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia tudo o que ia sofrer quando ele clama lá no Getsemane: Deus, ó Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu quero, mas sim a tua vontade prevaleça eternamente. Que você possa abrir o seu coração para essa realidade, recebendo Jesus como Senhor no seu coração, sabendo que Ele é Deus, porque as evidências mostram que Jesus foi 100% Deus, e Ele é 100% Deus, e a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai, e Hebreus diz que Ele intercede por você e por mim. Que Deus te abençoe, que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha para essa semana essa resposta. A cruz na qual Cristo foi crucificado era dele e não era dele. A cruz era nossa, porque só o Senhor poderia ter assumido aquela posição. Deus aceitaria unicamente o sacrifício de Cristo. Eu não poderia estar naquela cruz porque tenho pecados, sou impuro, mas o único sacrifício aceitável e agradável diante de Deus, o sacrifício de Cristo, seu Filho amado. Deus te abençoe, que você possa curvar-se diante dele, reconhecendo Jesus como Senhor. Vou fazer uma oração. Se você quiser, acompanhe-me nessa oração. Você possa repetir comigo ou abrir seu coração aí em silêncio onde você está, para abrir o seu coração para essa realidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, eu tenho a convicção de que o Senhor está no meu coração, habita no meu coração, apesar de mim mesma, das minhas falhas, dos meus pecados, dos meus deslizes, o Senhor continua habitando em mim pelo Teu Santo Espírito. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe essas pessoas que participam desse momento, desse vídeo, desse culto ainda que distante, desse culto online. Ouça, Senhor, a oração de cada um. Se há pessoas se entregando a Ti, se rendendo a Ti, considera, ó Deus amado, a entrega de cada um. Aceita, ó Deus, como oferta, como aroma suave, a vida e a oração de cada um desses queridos. Perdoa pecados, renova a fé, renova a esperança, renova a disposição de andar na Tua presença. Ó Deus, ajuda que o Senhor possa libertar vidas, transformar vidas e, acima de tudo, Senhor amado, colocar grande convicção em nossos corações. Que mais são aqueles que estão conosco do que os que estão lá fora, que maior é aquele que está em nosso coração do que aqueles que nos acusam. Nós nos rendemos diante do Senhor neste momento e recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome e por amor do Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, que você possa ter essa resposta no seu coração e aí você possa, com Cristo, prosseguir para a vida. Um abraço e vamos em frente.
Nós vamos passar agora a celebração da nossa ceia. A nossa ceia online está funcionando assim. Você aí na sua casa pega os elementos, o pão e o cálice. A gente vai colocar aqui na tela um versículo. Você vai fazer a leitura desse versículo aí em voz alta com as pessoas que estão na sua casa. Vocês vão participar juntos do pão e do cálice logo depois que lerem o versículo. E aí logo em seguida eu faço uma oração aqui para a gente retornar. Senhor, nós te louvamos porque a memória do sacrifício de Cristo alimenta a nossa esperança, porque é graça sobre nós e a garantia de que receberemos a herança prometida nos céus. É o corpo e o sangue de Cristo que nos tornam participantes dessa herança, participantes da tua família, adotados pela graça. E sabendo que nada do que fizemos ou nada do que façamos pode nos garantir essa salvação, apenas o sacrifício e a cruz de Cristo. A cruz que era nossa, o preço que foi pago em nosso lugar, somente isso. Então nós louvamos e celebramos o Teu nome ao participar desse momento, trazendo à memória o sacrifício de Cristo até que Ele venha. Enche o nosso coração de esperança, na certeza de que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. E nós o veremos face a face um dia. E por isso nós celebramos e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero dar alguns avisos rápidos sobre a nossa igreja. O primeiro deles, a nossa igreja tem pequenos grupos. Então se você ainda não participa de um pequeno grupo, se envolva, se engaje, procure aí o nosso departamento de conexão. Ele vai indicar você para algum pequeno grupo que tenha a ver com o seu perfil ou que seja perto da sua casa, porque quando a gente retornar para o presencial, você já pode se juntar às reuniões. Se é a sua primeira vez aqui, o Conexão também vai te dar as boas-vindas. Manda uma mensagem se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, se você quer se juntar a nós, quer conhecer o que a gente crê, qual é a nossa visão, o Conexão pode te passar tudo isso. Se você quer fazer uma contribuição financeira para ajudar a nossa igreja com os nossos compromissos, com as nossas contas, procura o Danilo. O Danilo vai te passar todas as informações, ele é o nosso tesoureiro, ele pode te passar os dados para transferência bancária e assim você contribui para que a pregação do Evangelho continue acontecendo. Se você quer se engajar em alguma campanha de solidariedade, se você quer doar alguma coisa ou quer ser voluntário em algum projeto, o Anderson cuida do Central Social. E o Central Social tem uma campanha especial, nós estamos arrecadando dinheiro para uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas especial. Então eu te convido, eu te desafio a entrar em contato com o Anderson, a se manter atento nos nossos grupos de WhatsApp, porque nós precisamos da sua contribuição nessa campanha de solidariedade para comprar essa cadeira de rodas. Agora a nossa igreja vai ter uma live lá no Instagram, @centralbatistaitu. Eu te convido para ir para essa live para a gente conversar um pouco mais sobre o tema da pregação de hoje. E caso você não possa ir, eu desejo a você uma ótima semana.